aí, meus consagrados? Essa intro morreu? Eu acho que não. Eu acho que não morreu. Bom, gente, já faz um tempo que eu não posto nenhum vídeo aqui no canal, né? Bom, isso se dá porque dá trabalho fazer vídeo pro YouTube, porque todo mundo tá cagando pro YouTube também. Eu só me lasco nesse YouTube também. Outro motivo é que eu não acho o editor de vídeo capaz de editar um vídeo grande pro YouTube também. Meu celular é um Motorola que não aguenta nada, não tem espaço e também não tem qualidade boa de vídeo. Bom, eu poderia citar um milhão de motivos, mas esse vídeo não foi planejado, então eu só comecei a gravar aqui, não tem nenhum roteiro, então eu acho que esse é um dos primeiros vídeos, inclusive, sem pauta. Mas eu tô feliz de estar aqui. E eu queria atualizar um pouquinho vocês da minha vida, né? Bom, gente, daquele tempo pra cá, vocês sabem aquele menino, meu web namorado? Então, a gente terminou, infelizmente. Eu gostava muito dele. Brincadeira, eu tô com ele até hoje, eu espero que pra sempre. E, inclusive, eu vim morar com ele, né, aqui em São Paulo. Fiquei morando na casa dele por um bom tempo. E agora eu estou no meu primeiro mês de casa alugada com ele. E eu tô muito feliz, inclusive. E agora eu espero gravar muito mais conteúdo, porque agora eu tenho meu cantinho, né, uma coisinha mais clean. Enfim, né, passou um tempão, mas ok. E hoje, nesse vídeo, eu resolvi falar pra vocês um pouquinho da minha vida até aqui, minha infância, abordar uns assuntos sérios. E esse vídeo é um pouquinho pesado. Mas nem tanto, mas nem coisas leves. Bom, gente, eu quero falar como alguns comportamentos da minha mãe quando eu era criança e aí adolescência, etc., refletem até hoje na minha dificuldade de fazer as coisas. Ó, vou primeiro contar a minha versão, mas depois tem uma explicação muito lógica e muito triste pra isso. E eu não culpo minha mãe por nada, eu amo muito ela, ela é maravilhosa. Infelizmente, a gente só percebe algumas coisas quando a gente cresce, né? Quando a gente é criança, a gente não tem pensamento lógico e raciocínio de algumas coisas, né? E a gente só se revolta, mas hoje em dia, me vendo como uma adulta, eu enxergo essas coisas e não culpo ela. Bom, eu sempre fui uma criança muito agitada, muito extrovertida também. Sempre fui criança de falar com todo mundo. E sempre tive picos de hiperatividade desde a infância. Inclusive, eu estou no pico de hiperatividade agora, que eu quero muito gravar. Então, eu tô tentando gravar várias coisas, inclusive falando. E é difícil eu ter essa vontade grande de fazer vídeo falando assim hoje em dia. Eu sempre fui uma criança assim, que gostava de brincar pra caralho, gostava de falar com todo mundo, era hiperativa. Minha mãe até chegou a me levar num psicólogo, psiquiatra, não lembro o que que era, sei que era de infantil. O cara olhou pra minha cara e falou: Ah, ela não tem nada, só é uma criança agitada. Não era isso, não. E por eu ser uma criança agitada, eu não queria ficar o dia inteiro dentro de casa sem fazer nada, né? Eu queria sair, brincar com as outras crianças. Não é querendo falar nada, não, mas onde eu morava não era perigoso, não. As crianças ficavam o dia inteiro brincando na rua e só eu lá trancada, que minha mãe não deixava. Se fosse só isso, tudo bem, mas ela também não deixava eu levar nenhuma amiguinha, criança comigo pra brincar na minha casa e também não deixava eu ir pra casa de nenhuma amiguinha. Mano, e eu não queria ser isolada, eu gostava de ter interação social com outras crianças, mas minha mãe não deixava. Talvez porque ela odiasse criança na casa dela enchendo o saco, hoje em dia eu também entendo. Mas, poxa, ela tinha uma filha criança que devia brincar, né, com as outras crianças, mas ela não deixava eu brincar com as outras crianças, assim, não deixava eu ir pra rua brincar. Eu só vivia na casa da minha avó e na minha casa, na infância. Eu também lembro que eu ia pra instituição que eu era inscrita também, e era esses momentos de interação social e na escola também. Mas escola, pra mim, sempre foi muito ruim. Assim, de ser feliz, a escola não foi muito legal pra mim, não, tá? Mas isso é assunto pra outro vídeo. E não era só isso, ela não era só questão de ela me deixar presa dentro de casa sem fazer nada. O problema também é que ela não deixava eu fazer coisas dentro de casa, tipo, que crianças devem aprender. Eu acho, pelo menos eu, que uns 10, 11 anos de idade, uma criança tem que aprender a quebrar um ovo, sei lá, fazer uma comidinha, nem que seja uma comidinha básica, que não precise de usar panela, essas coisas ela não deixava. E o que eu fazia? Quando eu ia pra casa da minha avó, eu fazia isso. Mesmo que eu me queimasse, mesmo que eu me lascasse, eu fazia isso na casa da minha avó. Porque é assim, quando você proíbe uma pessoa de fazer uma coisa que ela quer aprender, que ela quer fazer, ela vai fazer escondido, não tem o que fazer. Foi isso, aí eu fazia as coisas na casa da minha avó escondido, né? Que era o jeito, né? Lá em casa ela não deixava fazer nada. E às vezes eu tentava fazer escondido também lá em casa e eu apanhava. E eu lembro muito bem de tudo isso, hein? Bom, essa questão de criança também não era diferente com meninos. Ela não gostava que eu tivesse amizade com meninos, mesmo que eu fosse uma criança. Hoje em dia eu entendo muito bem também. E por conta disso, de não poder fazer muitas coisas, de não poder sair pra muitos lugares, explorar minha região, né? Meu bairro, não ter amiguinhas e tal, não poder levar nenhuma amiguinha pra minha casa, eu acabei
não aprendendo a fazer muita coisa. Eu sempre tive dificuldade para decorar caminhos. Eu sempre tive dificuldade para fazer coisas básicas. Quando eu vou aprender uma coisa nova, eu fico com muito medo, porque eu também sou muito desastrada. Não tenho maestria com algumas coisas e eu sempre acabo quebrando coisas, acabo me machucando. Talvez isso seja relacionado ao TDAH que eu tenho também, mas eu acho que uma coisa que ajudou a piorar foi isso. Porque eu acho que uma criança, desde pequena, ela tem que ter contato com as coisas, ela tem que aprender desde cedo a fazer as coisas, e eu não tive isso, porque minha mãe me impedia. E agora eu entendo que é porque ela tinha medo de acontecer algo comigo, ela era super protetora comigo. Mas isso afetou minha vida de um jeito que hoje em dia eu tenho dificuldade para fazer praticamente tudo. Mas mesmo com dificuldade eu tenho coragem, eu tenho medo de fazer as coisas assim, mas eu tento, não importa o que aconteça, sabe? Agora vamos pro lado da minha mãe, né? Vamos defender os dois lados porque, bom, minha mãe foi criada na extrema pobreza, então ela era uma criança muito pobre, ela teve uma infância muito difícil. Ela não teve uma infância assim legal de brincar com os amiguinhos e tal, porque ela era uma criança muito pobre, teve que trabalhar desde cedo, teve que crescer rápido demais. Minha avó dava ela para algumas famílias porque minha avó também era pobre, não tinha condição de criar ela. As famílias exploravam ela para ela fazer as coisas na casa dele, trabalhar, né? Trabalho análogo à escravidão. Enfim, ela cresceu rápido demais, não teve informações sobre anticoncepcional e coisas para prevenir gravidez, e acabou engravidando muito cedo, com 14 anos, tendo meu irmão mais velho. E o meu irmão mais velho era muito rebelde. A mãe estudava e trabalhava e ainda criava ele para sustentar ele, mas ela acabou nem terminando o ensino médio porque ela tinha que cuidar dele. E ainda assim, em muita pobreza. Meu irmão era muito rebelde. Ele ficava correndo no meio da rua, deixava ela louca, fazia coisas erradas e, consequentemente, ela se sentia muito culpada por não conseguir controlar ele. E detalhe, ela não estava mais com o pai do meu irmão. Ele praticamente abandonou meu irmão com ela, nunca deu pensão, nunca fez nada. Típico, né? Aí ela conheceu meu padrasto, que, sinceramente, eu acho que foi o primeiro homem que tratou ela como gente. E ela foi morar com ele, né? Ela, inclusive, quando ela foi morar com ele, a casa deles não tinha nada, nem reboco. Mas graças à inteligência feminina dela, hoje a casa tá bonitinha. E com muito trabalho e sua dedicação, ela tem uma vida, assim, mais ou menos confortável. Porque, na minha opinião, ela ainda trabalha em uma coisa análoga à escravidão, viu? Aí eu pulei umas casas também, né? Porque eu nem falei do meu nascimento ainda. E enfim, ela tava com o pai do meu irmão. Ela não tava mais com o pai do meu irmão. Aí ela conheceu meu pai. Ela teve eu. E o meu pai, quando eu completei 3 anos, também foi embora. Aí sim, depois disso, ela conheceu o meu padrasto. Eu fui morar lá com ele. Se eu não me engano, eu tinha 6 anos de idade. Só que o meu irmão mais velho, né, gente, que eu falei no começo, eu esqueci de falar a minha parte do meu pai e tal. Meu irmão mais velho não queria de jeito nenhum ir morar com a minha mãe. E nessa época ele morava com a minha avó. Todo mundo morava com a minha avó. Minha mãe, eu e meu irmão mais velho. Só que meu irmão mais velho não quis de jeito nenhum ir com ela. E ele só tinha o quê? 12 anos. E ela não teve o que fazer, gente, porque ela não conseguiu obrigar ele a ir morar com ela, com meu padrasto e tal. Então só eu fui. Aí eu acho que por causa disso, né, eu com 6 anos, ela pensou, cara, eu tenho que proteger essa menina pra ela não se tornar igual o irmão dela, que não me obedece, que não me obedece, que é rebelde e que vai pro lado negativo da vida, fazer coisas erradas. Eu não quero isso pra ela. E eu também não quero que ela seja igual eu, que não teve uma infância normal, que não que viveu na pobreza e que engravidou cedo. E é por isso que ela não queria que eu tivesse contatos nem com menininhos, crianças. E hoje eu entendo ela, né? Entendo que a vida dela foi muito difícil, ela só não queria isso pra mim também. Mas eu acho que a resposta não é ser uma pessoa super protetora, porque a criança vai acabar fazendo coisas escondidas e ela pode até se machucar de uma forma mais grave se não tiver nenhum adulto supervisionando, né? E hoje em dia eu tenho muitas dificuldades na minha vida por causa disso, mas eu não culpo minha mãe. Eu sei por tudo que ela passou e sei que a vida dela foi muito mais difícil que a minha. E esse foi o vídeo, gente, foi um desabafozinho e também falar sobre saúde mental e algumas coisas, né, consequências e pá, 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 pá. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.